Devocional Confiando em Deus. Dia a dia. Joyce Meyer. 15 de maio. Levante-se e faça a sua parte. Por quanto tempo você ficará dormindo? Ó preguiçoso! Quanto você se levantará do seu sono? Provérbios capítulo 6, versículo 9. Muita atividade sem nenhum descanso é o culpado que está por trás da maior parte do estresse que sentimos, mas a falta de atividades também é um problema. Estou certa de que você ouviu falar que o exercício é um grande agente para o alívio do estresse. E essa é uma grande verdade. Eu preferiria ficar fisicamente cansada por me exercitar e me movimentar a ficar cansada em minha alma por não fazer nada e ficar entediada. O trabalho faz bem a todos nós. Na verdade, Deus disse que trabalharíamos 6 dias e descansaríamos 1. Isso mostra o quanto o trabalho e a atividade são importantes aos olhos de Deus. Deus nos criou para trabalhar e não para ficarmos sentados ociosamente sem fazer nada. Existem várias boas histórias na Bíblia a respeito de pessoas que tinham problemas graves e quando elas pediram ajuda a Deus, Ele lhes disse: levante-se. No 5º capítulo de João, vemos um exemplo. Um homem era aleijado e ficou deitado ao lado do tanque de Betesda por 38 anos, esperando o seu milagre. Quando Jesus foi até o homem, ele perguntou há quanto tempo ele estava ali naquela condição. O homem respondeu, e depois continuou contando a Jesus que não tinha ninguém que o colocasse no tanque na hora certa. E como os outros sempre iam na frente, Jesus disse ao homem: levante-se, tome o seu leito e ande. João capítulo 5, versículo 8. Levante-se e comece a fazer o que você puder para consertar os erros da sua vida. Se forem erros no casamento, então faça a sua parte. Não se preocupe com o que o seu cônjuge não está fazendo. Apenas faça a sua parte. E Deus o recompensará. Se você está vivendo um caos financeiro, pare de gastar e comece a pagar as suas dívidas. Consiga um emprego extra por algum tempo, se for preciso. Se você não puder fazer isso, peça a Deus para lhe mostrar o que você pode fazer. Lembre-se, se você fizer o que pode fazer, Deus fará o que você não pode fazer. Confie nele. Não espere 38 anos pelo seu milagre, sem fazer nada. Quer seja a falta de conhecimento, a preguiça, a autocomiseração ou o medo que o está detendo, escolha agora levantar-se, faça a sua parte e confie em Deus para fazer a dele. – 16 de maio. Veja o quadro maior. Pois assim como ele pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23, versículo 7. Quando você foca excessivamente os elementos negativos de cerca da situação e ignora os aspectos positivos, você está filtrando o positivo e exagerando o negativo.
poucas situações são 100% negativas. Na maioria das vezes você pode encontrar algo de bom em todas as circunstâncias, ainda que tenha de ser muito diligente para procurar. Digamos que você é uma mãe com filhos pequenos. Seu filho de 4 anos de idade colore as paredes, faz buracos em suas calças novas, chuta a irmã e derruba suco de uva no seu tapete recém-lavado. Digamos também que ele finalmente pede desculpa à irmã, sem que você lembre disso a ele. Confesse ter cortado as calças em vez de dizer que foi o cachorro. Tente limpar o quarto e diga que você é a melhor mãe do mundo. Dizer que ele foi absolutamente terrível o dia inteiro e se esquece dos bons momentos dele. Seria filtrar o bem e deixar a sua mente sem nada, exceto os pensamentos negativos. Embora sem dúvida houvesse alguns aspectos negativos nesse dia, ele também teve as suas experiências positivas. Por mais que eu enfatize o quanto é importante resistir à tentação de caracterizar alguma coisa como totalmente negativa, ou se concentrar excessivamente nos aspectos negativos de uma situação, ainda será pouco. Olhe a situação como um todo e descubra algo positivo nela. Quando você focar constantemente o negativo, acha muito difícil confiar que as coisas melhorarão. Mas quando você escolher encontrar as coisas positivas, até os seus piores desafios, a sua esperança nunca se esgotará, nem a capacidade de colocar a sua confiança em Deus. Confie nele. Qual é a situação mais negativa da sua vida? Relacione 3 coisas positivas nela ou em outros aspectos da sua vida. Ao fazer isso, você encontrará uma nova fonte de esperança e uma nova capacidade de confiar. – 17 de maio. Abrace a mudança com fé. Digo-lhes a verdade. Se vocês não mudarem e se tornarem como criancinhas, nunca entrarão no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 3. Se você está estressado o tempo todo, algo tem de mudar para que o seu estresse seja aliviado. Ele não vai simplesmente desaparecer enquanto você continuar fazendo as mesmas coisas. Não podemos esperar continuar a ter as mesmas atitudes repetidas vezes e ter resultados diferentes. Se você quer resultados diferentes, precisa mudar o que está fazendo. Dê alguns passos ousados de fé e mude aquilo que o Senhor o direcionar a mudar. Se o que você está fazendo com o seu tempo não está dando bom fruto, mude. Se você não está descansado o suficiente, mude. Se não está disciplinando seus filhos e comportamento deles está lhe gerando muito estresse, mude. Se você não está cuidando de si mesmo, mude-se. Se você está entediada, mude. Se seus amigos estão se aproveitando de você, mude. Você está conseguindo captar a ideia? O estresse pode ser aliviado se você não tiver medo de mudar. Você pode ter medo da mudança,
Mas também é possível que, mesmo que você encontre coragem para fazer as mudanças necessárias, outras pessoas que fazem parte da sua vida não gostem das mudanças que você fizer. Não tenha medo delas. Você se acostumará às mudanças, e elas também. Se você não tomar uma atitude agora, ainda estará reclamando das mesmas coisas daqui a 1 ano, daqui a 2 anos e ainda 10 anos depois. E não haverá fim para a sua infelicidade. A hora é agora. A ousadia requer ação, mas o medo gera inatividade e procrastinação. A escolha é sua. Confie nele. Não perca tempo resistindo à mudança. Deus usa a mudança para nos formar, moldar-nos e nos fazer de novo. A mudança mantém a vida renovada e cheia de aventura. Abrace a mudança com fé e confiança de que Deus o fará vencer. 18 de maio. Os seus planos ou os planos de Deus. A mente de um homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos e os torna seguro. Provérbios capítulo 16, versículo 9. Precisamos aprender a esperar que os planos de Deus se desenvolvam. Ele aperfeiçoa tudo o que nos diz respeito. A verdadeira ousadia se move no tempo de Deus. Ela se move na hora certa. Durante os 3 anos do ministério de Jesus na Terra, as pessoas pensavam que ele era louco. Seus próprios irmãos ficaram constrangidos com ele. E no esforço de salvar a própria reputação, eles disseram a Jesus que ele precisava ir para outro lugar para fazer as suas obras. Se ele não quisesse fazer isso, eles tinham outra opção para ele. Eles lhe disseram para tomar uma atitude e parar de fazer as suas obras em segredo. Eles tentaram convencê-lo que era hora de se mostrar e de se mostrar as suas obras ao mundo. Em outras palavras, eles queriam que Jesus impressionasse as pessoas com o que ele podia fazer. Ele lhes respondeu dizendo: a minha hora, oportunidade, ainda não chegou. João capítulo 7, versículo 6. Quantos de nós poderíamos demonstrar esse tipo de domínio próprio? Se você pudesse fazer os milagres que Jesus poderia fazer e fosse ridicularizado e desafiado a mostrar as suas obras, o que faria? Você esperaria até saber absolutamente que era a hora certa? Ou tomaria uma atitude que não fosse confirmada por Deus? É bom ter planos, e acredito que devemos planejar com ousadia e determinação, mas precisamos ser sábios o suficiente para saber que sem Deus os nossos planos falharão no fim. A palavra de Deus diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salmo 127, versículo 1. Podemos construir sem Deus como nosso fundamento, mas como qualquer prédio sem um fundamento forte, eventualmente iremos desabar. Confie nele. Você está agindo no seu próprio tempo ou está confiando no tempo de Deus? Confie em Deus.
os planos dele são sempre melhores. 19 de maio. Você pode vencer a oposição. Assim, uma vez que Jesus sofreu na carne por nós, armem-se com o mesmo pensamento e propósito, de sofrer pacientemente em vez de falhar, para agradar a Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Deus não enviou o poder do seu Espírito às nossas vidas para que fôssemos destituídos de vontade própria, frouxos ou o tipo de pessoas que desiste quando a situação fica difícil. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e uma mente equilibrada. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. No começo do meu ministério, Deus me concedeu um sonho. No sonho, eu estava dirigindo por uma estrada e percebi que os carros estavam saindo do fluxo do trânsito. Alguns estavam estacionando e outros estavam dando a volta para retornar de onde vieram. Presumi que houvesse algum problema mais à frente, mas não consegui ver o que era. À medida que continuei a seguir com ousadia, vi uma ponte sobre um rio e notei que a água começava a passar por cima da ponte. Percebi que as pessoas nos carros estavam com medo de se ferirem ou de chegar a algum ponto em que não pudesse mais voltar. Meu sonho terminou comigo sentada no carro, olhando primeiro para a ponte coberta de água, depois para o lugar onde eu estava e para o acostamento da estrada, tentando decidir se eu deveria estacionar, recuar ou continuar seguindo em frente. Então acordei. Deus usou esse sonho para me mostrar que sempre haverá oposição quando estamos prosseguindo em direção a um alvo. Sempre haverá oportunidade de estacionar e não de ir adiante, ou voltar e desistir. Caberia a mim decidir, em cada situação, se eu iria desistir ou seguir em frente. Aquele sonho me ajudou muitas vezes a prosseguir para o alvo quando as dificuldades surgiam e eu era tentada a desistir. Decidi que, embora às vezes eu cometa erros e talvez não tenha sempre o resultado que espero, nunca desistirei. A determinação levará você muito mais longe do que o talento. De modo que, se você sente que lhe falta talento, anime-se. Tudo o que você precisa para vencer na vida é a determinação de nunca desistir e continuar prosseguindo para o alvo. Confie nele. Você pode fazer tudo o que precisa fazer na vida, por meio de Cristo, que é a sua força. Confie nele completamente e prossiga rumo à vitória. (20 de maio). Seus pensamentos são poderosos. Sei e estou convencido, persuadido, como alguém no Senhor Jesus, de que nada é proibido como essencialmente impuro, contaminado e profano em si, mas não obstante, e impuro, contaminado e profano
para qualquer um que pense que ele é impuro. Romanos 14, versículo 14. Respondendo a um debate acalorado acerca de que os cristãos da igreja primitiva deveriam comer carne que havia sido oferecida a ídolos, Paulo afirma em Romanos capítulo 14, versículo 14. Essa forte convicção de que os pensamentos são muito poderosos. Paulo não acreditava que a carne oferecida aos ídolos pudesse ser corrompida, porque ele sabia que os ídolos não eram nada, senão madeira ou pedra. Entretanto, muitas pessoas não viam as coisas como Paulo via, e ele entendia isso. Então, seu conselho a elas foi que não comessem carne se elas achassem que ela fosse impura. O apóstolo sabia que a partir do momento em que elas acreditassem que a carne era impura, em suas consciências não importava se ela era impura ou não. O pensamento delas as condenaria. Quando mais reflito sobre Romanos 14, 14, mais fico impressionada com a profundidade da percepção de Paulo. O princípio que ele entendia é que era verdadeiro quando aplicado à carne oferecida aos ídolos nos tempos antigos. Ainda é verdadeiro hoje em qualquer área da vida. Por exemplo, se você pensa, nunca vou conseguir um bom emprego, é provável que você nunca consiga um. Se os seus pensamentos o convencerem de que você nunca conseguirá fazer nada certo, você terá tendência a cometer mais erros do que o normal e a ter mais alta taxa de fracasso. Do mesmo modo, para muitas pessoas, tudo o que eles dizem se torna verdade. Esse eles pode ser a mídia, uma celebridade, um grupo de amigos ou outros que gostem de compartilhar opiniões, mas que podem ou não fazer ideia do que é verdade. Quando você e eu acreditamos em mentiras, nossa mente pode realmente nos limitar e até nos impedir de fazer o que Deus nos criou para fazer. Mas se buscarmos a verdade, abraçamos a verdade e edificamos nossas vidas sobre a verdade, teremos êxito em todos os nossos empreendimentos. Confie nele. Qual é o pensamento que está impedindo de alcançar o que Deus tem para você? Confie mais em Deus do que nesse pensamento. Não tente combater esses pensamentos apenas com a sua força de vontade. Desafie-os com a palavra de Deus. 21 de maio. Decepcionado? Volte a ter expectativa. Os passos do homem são ordenados pelo Senhor. Como pode então o homem entender o seu caminho? Provérbios capítulo 20, versículo 24. Esse versículo estabilizou as minhas emoções, muitas vezes, quando eu estava com pressa para chegar a algum lugar e me encontrava parada no trânsito. Inicialmente tenho uma sensação de desânimo, depois fico irritada e então posso dizer: bem, já que os meus passos são ordenados pelo Senhor, vou me acalmar e agradecer a Deus porque estou exatamente aqui onde Ele quer que eu esteja.
Também lembro-me de que Deus pode estar me salvando de um acidente mais adiante na estrada, mantendo-me ali aonde estou. Confiar em Deus é absolutamente maravilhoso, porque tranquiliza os nossos pensamentos e emoções, desenfreados quando as coisas não acontecem como planejamos. Aprendi há muito tempo que com Deus ao nosso lado, embora passamos por decepções na vida, podemos sempre voltar e ter expectativas. Se você ou eu tivermos uma consulta médica marcada e o médico tiver uma emergência e tiver de cancelar a consulta, simplesmente marcaremos outra consulta. A vida pode ser assim também. Confiar que Deus tem um bom plano para nós e que os nossos passos são ordenados por Ele é a chave para evitar que a decepção se transforme em desespero. Como você reage quando se decepciona? Quanto tempo leva para você fazer a transição e voltar a ter expectativa? Você está agindo com base na palavra de Deus ou está apenas reagindo emocionalmente às circunstâncias? Você é controlado pelo que o cerca ou por Jesus que vive dentro de você? Confiar em Deus completamente é acreditar que o plano dele para você é certo e infinitamente melhor que confiar no seu próprio plano. É impossível ficar irado com alguém que você realmente acredita que tem o seu melhor interesse em mente. E Deus é sempre por nós e nunca contra nós. Ele é o único que pode ajudar e realmente consolar você. Portanto, é muito melhor correr para Ele quando você se sente decepcionado do que fugir dele. Confie nele. Confie em Deus para levar você a ter expectativa outra vez. Quando fizer isso, você acalmará os seus pensamentos e emoções.